E aí, gente, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Ó quem veio participar com a gente. Ó quem... Ixi, tá agoniando. Tá agoniando. Calma, calma, calma. Ô, meu Deus, chora não, bebê. O povo quer ver você sorrindo. Sorri aqui, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Valdez, Daiane. Boa noite, Cassiane. Tudo bem? Joia. Gabriel, tudo bem? Ai, como é bom o cheirinho de neném. Vocês estão bem aí? Estão me vendo bem? Estão me assistindo aí? Tá me ouvindo também? Tá tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Como é que tá tudo? Calma. Eu vou tentar manter o Josué calminho. Tá tudo bem por aí? Como é que foi a leitura de hoje? Foi boa? Tá bom, tá bom. Que bom. Tá tudo bem aí? Boa noite, Remison. Tudo bem? Joia. Ó o Josué. Ó o Josué. Pra dar aquela audiência. Olha ele fazendo carinho, a coisa mais gostosa, ele fazendo carinho, ó. Gente, terminei de ler agora. Hoje foi um pouco extenso também, né, Cassiane? Eu também não. Eu tinha finalizado agorinha também, né? Mas é muito bom, né? É bom você meditar, né? Além de você ler, você meditar. E agora parece que faz mais sentido, né? Pelo menos eu tô lendo assim, parece que faz mais sentido. Pega ele aqui, bem. Ele já tá chutando aqui as coisas. Calma, calma, gente. Calma, 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 calma. Calma. Mamãe vai levar você. Eu queria ficar com ele até o final, né? Mas. Você ficar bem aqui. Só se dando ficar bem aí. Se dando ficar aí, dá. O capítulo 8 é enorme, é verdade, né? E além de ser enorme, ele relata algumas coisas que a gente já passou, né? O cenário tá meio bagunçado aqui, mas eu vou deixar. Algumas coisas que a gente já passou também, né? E aí? Se o Pietro não vê o Josué na live, ele fica só perguntando toda hora. E aí, já viu, né? Já viu. Espero que até o final ele continue acordado, que eu vou trazer ele aqui no final também para todo mundo ver, para dar um cheiro nele de boa noite, né? E e aí, tá tudo bem aí, né, gente? Graças a Deus. Vocês acompanharam o sorteio de hoje de tarde? Parece até marmelada, né? Mãe e filha ganhar. E outra, é minha família, né, gente? É minha sobrinha. Parece ter marmelada, mas todo mundo viu, né? Ainda bem que tá gravado. Eu deixei até gravado e eu compartilhei aí para todo mundo ver, né? Que o sorteio foi feito. Foi algo tão legal que até os que não ganharam ficaram felizes. Eu nunca vi isso, cara. Os que não ganharam ficaram felizes por outra pessoa ter ganhado, né? E isso é muito, muito bom, né? O evangelho é isso, né? Por mais que você não ganhe e outra pessoa vá ganhar, isso também tem que te deixar feliz, né? Eu sei que muita gente ficou feliz, foi bem tenso também, né? Eu nunca fiquei tão ansioso para dar um livro para alguém. É engraçado isso, né? Mas foi muito legal mesmo, né? Quero dizer também que minha sogra já tá bem, tá em casa. Ontem a gente chegou, era quase 3 horas da manhã, mas graças a Deus tá tudo bem. E aí, obrigado aí por todos pelas orações que vocês fizeram pela gente, né? Por ter coberto a gente de oração. Desculpa Muito eu mandar grato, as fotos no grupo. né? A Daiane mandou as fotos no grupo aí, perdoa nós, Foi sem querer. que ela tentou mandar pro dela e ela não viu, né? Mas é assim mesmo. Perdoa nós, tá, gente? Então vamos pro que interessa, né? Aqueles. Vamos pros comentários. Gente, dá um like aqui, ó. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum questionamento, tem também aqui, ó, o botãozinho aqui de perguntas, né? Que você faz sua pergunta aqui, deixa sua pergunta aqui e a gente vai respondendo durante a live, né? E a gente vai aí rompendo, né? Também tem um aviãozinho aqui, ó. Vamos usar esse aviãozinho agora. Vamos usar aqui que eu não te encho mais o saco. Vou mandar aqui. Vou
Vou mandar pra galera aqui, calma aí. Ó, tô mandando pra... Manda pra 5 pessoas só, tá bom. 5 pessoas tá bom. Manda aí pra gente compartilhar, né, um pouco da palavra. Boa noite, Célia, tudo bem? Joia. Então vamos lá. Hoje é o capítulo 7, 8 e 9 de Lucas. Né? Vamos fazer aqui aquele resumão, trazer alguns detalhes aqui que a gente passou, que às vezes a gente passa até despercebido, né, de alguns detalhes. Mas eu quero trazer aqui junto com você. Foi uma leitura muito boa hoje, muito esclarecedora, né? Você pode ver que Lucas, ele é muito detalhista. Muito detalhista, ele era um cara muito detalhista, né? E o perfil de médico é esse, né? O perfil de médico é esses detalhes que eles conseguem perceber, né? E Lucas aqui ele traz com muitos detalhes muitos acontecimentos de Jesus e algumas coisas também dos discípulos, né? E as curas de Jesus. Olha só, um médico que é um ser humano, né? Claro, ele agora vê o sobrenatural de Deus agindo, e ele agora não só vê, mas como ele está escrevendo, né? Está testemunhando aqui a respeito daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu também, né? As pessoas falando, e ele testemunhando aqui, né? E para um médico é difícil um médico reconhecer isso, né? Eu conheço vários médicos que são ateus, né? Que não acreditam, mas eu também conheço vários médicos também que acreditam em Deus, né, que fala assim, ó, a situação é grave, nesse caso só um milagre, né? Então ali o Senhor vem e opera e mostra para aquele médico de várias formas que ele também opera milagres, né? E Lucas, como médico, ele está dando a sua visão, não somente como médico, como discípulo também de Cristo, né? E o que me chamou bastante atenção no capítulo 7 foi esse centurião. O centurião, ele, ao ouvir as palavras de Jesus, ele não só se admirou, como ele tinha um servo na sua casa que estava doente, e ele chega até, ele nem vai até Jesus, né? Ele pede para um dos seus servos irem até Jesus e pedir para Jesus vir de encontro ao servo dele. Olha só. E aí, no meio do percurso, no meio do caminho, aquele homem, ele se sentiu tão incomodado, até essa frase que ele usa, né? Tão incomodado, e ele não se achou nem digno de que Jesus fosse na casa dele. Então, quando Jesus está no meio do percurso, vindo até ele, e perceba, olha os detalhes que o servo ele dá a respeito do centurião. Porque o servo, quando ele chega para Cristo, ele fala assim, vai lá curar o servo dele. Vai lá curar porque esse homem, ele é muito bom. Olha só, um centurião daquela época, né? Nós sabemos que centurião, ele não fazia parte dos judeus, né? Ele fazia parte dos romanos. E ali, esse centurião, ele era bom para o povo e ele tinha construído uma sinagoga para o povo adorar a Deus. E agora aquele centurião ouve falar de Jesus, ele manda seus servos e no meio do percurso ele não se sente digno que Jesus vá até ele. Mas olha só o poder que há na autoridade. O que eu quero falar com vocês hoje é a respeito da autoridade, né? Porque aquele centurião, ele fala para Cristo, você não precisa nem vir, eu não sou nem digno que você venha até a minha casa, mas eu sou homem de autoridade. E eu digo para alguém, vai para a direita e ele vai. Eu digo para o meu servo, vai à esquerda e ele vai. Eu digo para ele fazer algo e ele faz. E agora, abaixa um pouquinho, bem. E agora ele chega até perante Cristo e ele fala isso a respeito de Jesus, né? E ele fala assim, e eu sei também que o Senhor é um homem de autoridade. Então, uma palavra do Senhor faz com que o meu servo ele seja curado. E ali Jesus, olha só o que Jesus fala a respeito da fé daquele homem, né? No versículo 9 do capítulo 7, tá? Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Eu sempre estou falando aqui, eu sempre vou falar, que a gente pode chamar a atenção de Deus, a atenção de Jesus, pela nossa incredulidade, pela nossa fé. E agora Jesus está afirmando algo aqui.
nem mesmo em Israel. Quando ele está falando em Israel, ele está falando da nação inteira. Olha só, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os tinham sido enviados, voltaram para casa. E ali encontraram o seu servo curado. Então, pela fé daquele homem, daquele cara que tinha autoridade, e ele reconheceu também a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, aquele servo dele ele foi curado. E perceba que esse homem era um centurião, né? Mas ele foi até Cristo. Né? E Jesus mesmo falou pela sua palavra: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se nós formos colocar ele na ordem, né? Vamos supor que Jesus ele veio primeiro para os judeus. Né? Então Jesus ele estava quebrando até a ordem a respeito dos judeus. Né? Ele está mostrando aí. Né? Então Jesus estava quebrando até a ordem a respeito de quem ele veio. Né? Então Jesus ele não veio, ele veio para os judeus e agora aquele centurião ele entra na frente. Né? E ali com a fé dele, reconhecendo a autoridade de Cristo, ele pôde ser alcançado. A casa dele foi alcançada, o servo dele foi alcançado. Então nós podemos perceber a autoridade que Jesus tem. E várias vezes nós vemos a maneira que Jesus trabalha. Né? Jesus ele não trabalha de uma maneira só. Jesus ele trabalha de várias formas. E agora Jesus está demonstrando aqui outra forma dele trabalhar, que é com a autoridade. Né? O que diferenciava o discurso e o sermão de Jesus dos fariseus, dos escribas, é que ele falava com autoridade. Né? Existe uma diferença entre alguém que fala por falar e alguém que tem autoridade no assunto. Né? Quando você vai numa entrevista de emprego, que existem lá duas pessoas, vamos supor, uma pessoa tem 40 anos e outra pessoa tem 20 anos. Né? E ali, aquela pessoa que está competindo com ela, o de 40 anos, ela tem 20 anos de profissão. E aquela pessoa com 20 anos de idade, ela não tem nenhum mês de profissão. Você acha que quem vai ficar com a vaga? É lógico que é a pessoa que tem 20 anos de profissão. Caso o patrão ele queira moldar um caráter de alguém, né? Mas se a gente for colocar assim no contexto, aquela pessoa que tem 20 anos de profissão, ela tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Ela tem autoridade para exercer aquela função. Né? Então, essa é a diferença de quem tem autoridade e quem somente fala a respeito do reino. Esse centurião ele já praticava o verdadeiro evangelho, Rems. É verdade, pois ele buscou a cura ao seu servo. Muito bem, mano, é isso mesmo. Né? Porque ele teve compaixão do seu servo. Olha só que homem bom, né? Esse centurião era um homem bom, né? Diferente até mesmo do centurião que ficou com Jesus na cruz, né? Que ele só acreditou depois que Jesus morreu. Né? E logo após nós vamos ver também que Jesus ele vai de encontro a uma viúva. Olha só, a mulher já era viúva. E agora o seu filho morreu. Então tudo que ela tinha, e até mesmo o sustento da sua casa, porque naquela época os homens que trabalhavam, né? As mulheres ficavam em casa, existia bastante preconceito em relação a isso. Então, quando o homem morria, quem assumia a casa era o seu filho. E agora o filho dela está morto e ela está indo a cortejo ao cemitério. Né? E ali, ao aproximar-se, olha só o que acontece. O que mais chama a atenção é ele buscar a cura para o seu servo, que não era nada dele. Cassiane, é isso mesmo. Olha só, que detalhe interessante esse. O cara não era nada dele, era servo. Então ele podia trocar, né? Ele podia colocar outro no lugar. Né? Como a gente vê aí muito hoje em dia. Né? A pessoa ela não produz, então coloca outro no lugar. Né? E esse detalhe é muito interessante mesmo, Cassiano. Aquele homem não era nada dele, não era o filho, não era nada. Mas agora aquele centurião ele vai até Jesus, né? Reconhecendo a autoridade de Cristo. Então Jesus ele se aproxima do portão da cidade e eis que no meio daquela cidade estava tendo um cortejo. Né? Estavam indo enterrar o filho daquela mulher. Né? Então agora a multidão seguia
aquela mulher. E olha só o detalhe. Gente, Jesus olha para aquela mulher e fala... E Jesus se compadece primeiro dela, né? Jesus teve a compaixão dela. E Jesus fala para ela, olha, não chore. Não chora. Né? Infelizmente, assim, quando alguém morre, a gente não tem nem palavras, né? Para dar para uma pessoa de conforto. A gente busca sempre falar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, né? Mas a gente sabe que todas as palavras do universo, elas jamais serão boas para consolar alguém que perdeu, né? Um ente querido. Mas Jesus olha para ela e tem compaixão dela e fala, não chores. Né? Então Jesus ele chegou até aqueles homens e ele tocou no esguifo. Né? No esguifo é aquele que você levanta o caixão. E Jesus toca naquele esguicho. E então todo mundo para. E quando Jesus toca, aqueles homens que estavam carregando ele, eles param. E agora eles não só param. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Imagina a cena. Imagina aí comigo a cena agora de aquele... A gente está indo para o cemitério e Jesus para tudo, aquela comitiva inteira, toca no esguicho e manda o menino se levantar. E aquele menino sentou na hora. E ele sentou. Gente, é lindo demais o poder que Cristo tem. É lindo demais o que Jesus está fazendo aqui. Né? E Jesus agora, aquele menino sentou-se e passou a falar. Né? Perceba que ele não só sentou, como ele falou. Né? Então, Jesus restituiu ali aquele jovem para sua mãe. E todos ficaram possuídos de muito temor. Além deles ficarem com muito temor, eles glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Olha só, a notícia ela foi por toda a região, que Jesus ressuscitou aquele moço. Todos os servos têm valor diante do seu mestre, seja ele qual for. Verdade, mano. Mas tem muito homem, tem muito centurião, né, hoje em dia, que ele não valoriza seus servos. Né? E aqui tá até um aprendizado, né, para quem tem empresa, para quem é pastor, para quem é líder, para quem é liderado, né, para quem exerce uma função de liderança. Que vocês estão ouvindo o Josué aí, né? O Josué hoje tá um pouquinho, mas é sono, isso aí tudo é sono. Né? Para quem exerce algum tipo de liderança, jamais menospreze quem está com você. Jamais menospreze. Jamais não dê o devido valor a quem trabalha com você. Né? Valorize as pessoas que estão ao seu redor, principalmente aquelas que te servem de alguma forma. Né? Tem gente que só usa as pessoas, abusam dela e depois descartam. Né? Pessoas não são descartáveis. E é isso que nós temos que aprender aqui. E Jesus ele restaura agora a vida daquele jovem. E olha só, a gente entra a respeito de João Batista. João Batista estava no cárcere, João Batista estava preso. E o que acontece? João Batista agora não só está preso, como ele está confuso. Gente, isso aqui tocou demais em mim. Como? Um cara que veio, anunciou a palavra, um cara que endireitou o caminho para Jesus. Agora ele está preso. E agora ele não está somente preso. Agora ele manda os seus discípulos até Jesus. E ele faz uma pergunta interessante demais, moço. E ele revela aquilo que está no seu coração. Porque ele pergunta assim, ó. Ele pede para os seus discípulos perguntar para Jesus: o Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? João Batista foi aquele que endireitou o caminho para Jesus. João Batista foi aquele que foi na frente, pregou no deserto, falou a respeito de arrependimento, batizou para o arrependimento. Agora esse homem está em conflito, perguntando
para Jesus se ele era aquele que estaria por vir. Gente, como isso? E olha só, Jesus é humilde demais, moço. Jesus é o cara, de verdade. Jesus é a referência. Jesus, naquela mesma hora, olha só, quando Jesus ouviu essa pergunta dos seus discípulos, dos discípulos de João Batista, Jesus, na mesma hora, sabe o que ele fez? Ele saiu curando a galera. Veio coxo, veio cego, veio mudo. Ele saiu curando, curou, deu vista a cegos. Ele saiu curando, curou. E agora, depois que ele curou, ele dá uma ordem para os discípulos de João Batista. E fala assim, ó, voltem e anunciem a João Batista o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza, não tem pedra de tropeço, motivo de tropeço em mim, que não acha em mim tropeço. Então, quando os discípulos de João Batista se retiraram, Jesus começou a dizer a respeito de João Batista. Jesus honrou a vida de João Batista. Olha só que interessante. João Batista tinha acabado de revelar seu coração ali. João Batista tinha acabado de revelar. Ele estava em dúvida a respeito se Jesus era aquele que iria vir mesmo. Né? Então, Jesus automaticamente ele mostrou para os discípulos de João Batista aquilo que João Batista estava pregando. Que João Batista pregou a respeito que os coxos iam ser curados, os cegos iam enxergar. Ele endireitou o caminho para Jesus vir e pregar o reino de Deus. E agora o que acontece? Os discípulos de João Batista, eles veem tudo isso. Jesus estava trazendo cura para todo mundo, para mostrar para os discípulos e para eles voltar com testemunho a respeito de Jesus e a respeito de João Batista. Então agora eles voltam para o cárcere de João Batista para falar aquilo que eles viram. Que os coxos andaram, que os cegos estão vendo, que aos pobres estão sendo pregado o reino de Deus. Então, Jesus, ele entendeu naquela hora que João Batista estava em dúvida. E a respeito de propósito, que eu falei a respeito de propósito com vocês, é isso. Você não pode ter dúvida em quem Jesus é. Você não pode ter essa dúvida. Porque João Batista agora estava em dúvida. Gente, um profeta que veio endireitando o caminho, agora ele está em dúvida. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus, ele aceita até mesmo as nossas dúvidas, os nossos conflitos, porque o que João Batista está passando aqui é um conflito na alma, porque agora ele está encarcerado. Então, Jesus faz tudo isso para mostrar para João Batista que ele era um Messias. Ele fez isso para provar para João Batista. Então, depois que os discípulos dele saíram, olha, pega esse detalhe, gente. Pega esse detalhe. É muito interessante e as pessoas, elas falam quem você é quando você sai. Sabia? Que as pessoas, elas têm até mesmo essa sinceridade de falar nas costas, né? Vamos falar assim. Tem muita gente que tem coragem de falar só nas costas da pessoa. Né? A pessoa chega e tal, conversa contigo, quando ela vai embora, a pessoa já olha assim, olha lá, fulano se acha. Olha lá, ciclano é isso. Ah, ciclano é gente boa. Ah, ciclano é não sei o quê. Né? As pessoas têm esse costume. E agora, olha só o detalhe. Pega esse detalhe. Quando os discípulos de João Batista saíram, Jesus começa a dar honra a João Batista. Oi, Abílio. Tudo bem, meu filho? Saudade, queridão. Lisandra. O Isaac tá aí também. Remison, tem momentos difíceis em nossa vida que chega a confundir, verdade. Né? Então aqui, João Batista entrou num conflito, a qual Jesus resolveu o conflito dele. E agora Jesus, olha só, eu quero que você seja o discípulo agora de Jesus. Eu me coloquei no lugar de discípulo agora de Jesus. Por quê? Eles sabiam que João Batista
era o Elias, né? Ele vinha na função de Elias. E agora, João Batista está duvidoso em relação a quem Jesus é. Então, pelo fato de João Batista estar duvidoso, Jesus fez com que, na mesma hora, aquela dúvida cessasse no coração de João Batista. E agora Jesus está dando testemunho e está dando honra a João Batista. Porque, olha só o que ele fala a respeito de João Batista. Então, quando os mensageiros de João Batista se retiraram, no versículo 24, capítulo 7, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João Batista. E ele fala: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver príncipe? Vocês foram ver rei? Vocês foram ver alguém que anda com roupa de linho? Quem vocês foram ver no deserto? E eles responderam: um profeta. E aí Jesus diz, no versículo 26, sim, um profeta. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele a quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, a qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos... Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus é rei, Jesus é Senhor, e ele sabe do que ele está falando. E olha só o que Jesus está dizendo agora. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha que confusão que Jesus colocou na nossa mente agora. Eu fiz uma pergunta lá no Telegram e eu quero que você responda aqui. Quantos milagres João Batista fez? Quantos sinais você vê João Batista fazendo? Quantos? Quantos cegos ele fez enxergar? Quantos coxos ele fez andar? Quantos? E eu já te respondo já. Eu já faço a pergunta te respondendo. Nenhum. Nenhum milagre João Batista fez. E agora Jesus está dando testemunho dele dizendo, nenhum de nascido de mulher é maior do que João Batista. Olha o detalhe que Jesus está dizendo. Nenhum de nascido de mulher é maior do que João Batista. Olha só, nós temos na nossa mente a respeito, olha, o pessoal está falando aí, ó, nenhum. João Batista mandou perguntar para aquele que aquele que soluciona todas as nossas dúvidas. É verdade, mano. Se você tem alguma dúvida, é no colo de Jesus. É mediante a ele que você deve se resolver, né? Principalmente seus conflitos, né? Tem muita gente que quer resolver conflito por si só ou com pessoas. Tem conflitos que você vai resolver somente com o Senhor, tá? E principalmente a respeito de propósito, é algo muito, muito claro. Eu falei a respeito de propósito ontem, e eu quero falar a respeito novamente de propósito, porque o propósito ele tem que estar muito claro na sua mente, o propósito ele tem que estar bem estabelecido no seu coração, né? E agora Jesus está falando, olha, eu lhes digo que nenhum que nasceu é maior do que João Batista. Agora eu também te afirmo que o maior, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, do que João Batista. Olha só que loucura Jesus está falando. Então João Batista ele não fez nenhum milagre para ser maior do que o profeta Samuel, para ser maior do que o profeta Elias, para ser maior do que o profeta Eliseu, que fez 14 milagres. Mas só que você lembra lá o detalhe que João Batista ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então Jesus ele está autenticando novamente e ele está dando um carimbo na vida de João Batista a respeito, porque João Batista e Jesus eles eram o único que estava pregando sobre o reino de Deus. Eles foram o único que tinha acesso direto ao reino de Deus, porque João Batista ele foi batizado no ventre da sua mãe. Né? Ele foi batizado e por causa disso ele foi um dos maiores também. Ele foi o maior, na verdade, do que todos os profetas. E agora Jesus está incluindo até a gente agora.
Porque depois que o véu se rasgou, nós temos acesso ao reino de Deus. E ele está falando assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Sabe o que eu entendo? Sabe o que nós temos que entender? Que no reino de Deus não existe maior nem menor. Todos nós somos iguais. Não importa se você tem dom de cura, não importa se você tem dom de maravilhas, não importa se a sua oratória é boa, não importa se você é bom em alguma coisa, não importa também se você é ruim em outras coisas. Sabe o que acontece no reino de Deus? O nivelamento. O que Jesus está fazendo aqui é porque antigamente, né, a gente conhece os profetas maiores e os profetas menores, né? O profeta Isaías, ele era renomenado, ele era o primeiro, ele era o cara, né? Então vinha profeta Isaías, aí vinha Jeremias, era tipo uma escala de profetas, né? E aí vinha Samuel, né? E aí a comparação a respeito do rei Davi, Salomão, e aí sucessivamente. Espero que você esteja entendendo em relação a isso. E agora Jesus pega tudo isso, amassa toda essa hierarquia de profeta maior, profeta menor, amassa e ele nivela todo mundo. Olha o que Jesus está trazendo. Está trazendo um nivelamento. Então eu não sou melhor do que você, porque eu estou fazendo uma live. E você não é melhor do que eu porque está me ouvindo. E sucessivamente. Eu sei que, como eu já falei aqui, existem pessoas que falam até melhor que eu. Existem pessoas aqui que conhecem até mais do que eu. Mas no reino de Deus não há competição. No reino de Deus não há, sabe, o propósito. Sabe o que é o propósito do meu coração e acredito que até mesmo de Deus? É que todos nós que estamos aqui na live agora fizessem uma live. Proclamasse o evangelho. Sabe, independente. Ah, é porque eu tenho um horário. Gente, você vê aí, eu nem tenho horário. Eu nem tenho um horário estabelecido, já para não ficar aquele negócio. Ah, o horário tal, tem que estar na live. Não. Gente, o reino, não existe competição no reino. E é isso que Jesus estava dizendo. Não existe no reino. Não existe. Todos nós estamos aqui, ó. Todos nós somos merecedores da graça. Todos nós fomos alcançados por ela. E todos nós precisamos de Jesus para alcançar a graça. Nos igualando diante do reino. Exatamente. Era isso que Jesus estava falando. Estava fazendo aqui. Então Jesus estava falando que ele era o maior dos profetas por causa do reino. Porque o reino estava sendo estabelecido. O reino de Deus estava sendo estabelecido naquela hora. Né? E ele foi selado. Olha só. João Batista foi selado no ventre da sua mãe com o Espírito Santo. E nós, quando aceitamos ao Senhor, existe um selo sobre a nossa vida. Tem muita gente que fala assim, quando você peca, o Espírito Santo ele se afasta. Gente, isso aí é uma falácia. Isso aí é uma mentira. Porque quem é que vai convencer o homem do pecado e do juízo, se não for o Espírito Santo? Quem, gente? Pelo amor de Deus. Se nós fomos selados pelo Espírito Santo, para a remissão. É somente o Espírito Santo. Gente, eu posso ficar aqui 4 horas falando a respeito de pecado, de inferno, de arrependimento. E só falar por falar. Se o Espírito Santo não tocar a sua vida, é 4 horas de live perdida. Então, nós temos que entender que é pelo Espírito Santo. Então, não tem como. Você pode entristecer ele. Tanto que Paulo mesmo fala, não entristeceis o Espírito Santo. Nós podemos perceber o sentimento que há quando nós pecamos. É o entristecimento. O Espírito Santo se entristece, mas ele não se afasta, gente. O Espírito Santo não se afasta da gente. Porque se ele se afastar, quem é que vai convencer a gente? Quem é que vai convencer a gente do pecado, do juízo? Quem é que vai trazer arrependimento no nosso coração, se não for pelo Espírito? É isso que nós precisamos entender. Então o Espírito Santo ele não se afasta da pessoa, ele se entristece. Ele se entristece, mas se afastar, jamais. Porque ele vai estar o tempo todo ali, ó, lutando para que você se arrependa. Se arrependa, volte ao primeiro amor, se arrependa. Né? Então, ali, todo o povo que ouviu essa palavra do Senhor, eles entenderam e eles reconheceram a justiça de Deus. Eles reconheceram que a justiça de Deus estava sendo estabelecida ali agora, né? Tendo sido batizados com o batismo de João, porque perceba
que ao João trazer essa pergunta no meio da galera, no meio daquele povo, gente, houve um reboliço de perguntas ali. Uai, mas foi João Batista que me batizou. E agora João Batista está perguntando se Jesus era aquele que ia vir. João Batista estava apontando o tempo todo que era Jesus. E agora o mesmo João que me batizou está perguntando se esse cara é o cara que ia vir. E olha só como que ficou a mente daquele povo. E Jesus, com a sua sabedoria, ele trouxe o esclarecimento a respeito de João. E ele trouxe esclarecimento para João, para o povo, para os fariseus, para os saduceus, para aquela galera que estava toda ali, para os publicanos, a respeito do que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é essa. É o compartilhar. É o nivelamento. Não existe maior nem menor. Se você quer ser o maior, seja servo de todos. Né? Sabendo que não existe maior no reino de Deus. Agora existem galardões, que é diferente. E sobre galardões eu vou falar mais na frente. Tá bom? Então o plano de Deus, Jesus continuou. A quem comparareis as pessoas dessa geração? Ele está comparando aqueles fariseus a meninos. Porque eles ouviram essa palavra e eles não acreditaram nessa palavra. Os fariseus, os publicanos acreditaram. Todo o povo acreditou. Mas os fariseus não acreditaram. Eles falaram que era falácia somente. Então Jesus compara aqueles fariseus com meninos, né, que gritam, que gritam, sentados na praça, eles gritam uns aos outros, dizendo: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista não comendo pão e nem bebendo vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, todos aqueles que creram no reino. A sabedoria é justificada neles, porque eles acreditaram. Né? Então, olha só, os fariseus, eles eram muito hipócritas. É muito hipócrita, é muita hipocrisia. Porque eles falavam assim, João não come e não bebe vinho. Então, porque ele não come e bebe vinho, ele tem demônio. E agora, Jesus chega comendo e bebendo com pecadores e publicanos. E agora, esses homens falam aí, eis aí o glutão, que come com pecador. Olha só como eles eram tão hipócritas nas suas palavras. Porque eles falavam assim, se o cara não come e não bebe vinho, tem demônio. Agora, se o cara come e bebe junto com os publicanos, ele é um glutão, é um pecador igual a eles. O que esses caras queriam? Eles só queriam fazer bagunça. Porque a religião, ela é assim. A religião, ela só vem para bagunçar a cabeça da pessoa. A religião, ela só vem para bagunçar a mente. Porque pode comer carne ou não pode comer carne? Aí lá vem Paulo, trazendo a graça. Gente, se você come carne, não fala de quem não come carne. Deixa quem come carne comer carne. Né? E Paulo está falando assim, é cada um cuidando de sua vida. Então, esses caras agora não. Eles estão falando, se come e bebe vinho, se não come e bebe vinho, tem demônio. Agora, se come e bebe com os publicanos, é um glutão, é um pecador. Eles só queriam bagunçar a cabeça do povo. Né? E agora Jesus, ele rasga o verbo. Né? Falando, a sabedoria, ela não é justificada pelos religiosos. A sabedoria é justificada pelos filhos. Porque é os filhos que vão operar a justiça. Sabe quem vai operar a justiça na nossa casa? Sabe quem vai operar a justiça na nossa nação? São os filhos. Os filhos que vão operar a justiça. Né? Gente, vocês estão entendendo aí? É um pouco complicado falar sobre isso, mas nós precisamos entender a respeito da justiça do reino, a justiça de Deus. Tá bom? Existem muitos assim, que quer nos parar com julgamentos, exatamente. E o que esses homens estavam fazendo aqui, que esses fariseus estavam fazendo aqui, eles estavam julgando João Batista, estavam julgando Jesus.
por aquilo que eles não eram, né? Então, muito cuidado com aquilo que você julga as pessoas. Não julgueis para que não sejais julgados, tá bom? E agora nós podemos ver aqui. Gente, eu vou um pouco mais rápido, porque eu acho que eu estou mais lento hoje, né? Vocês percebem aí que a minha fala está um pouco lenta. Eu tô devagar, mas é porque eu preciso explicar isso aqui muito bem explicado. Porque não pode ter dúvida nisso aqui, né? Então nós vamos ver que Jesus, ele foi convidado por um fariseu. Olha só. Nós já mudamos de cenário aqui, né? Jesus foi convidado por um fariseu para que fosse para um jantar. E quando Jesus chegou nesse jantar, o fariseu não cumprimentou Jesus, não deu água, não deu horóscopo, que que é o beijo, né? Não é horóscopo não, gente. É outro nome. Eu acho que é oráculo. É oráculo, que é o beijo, né? Horóscopo é uma falácia, é uma invenção aí do povo. Horóscopo. Então ele vem e quando alguém chegava, ele para ser cumprimentado, ele dava um beijo, né? Então Jesus ele não foi recebido com água, não foi recebido com beijo, não foi recebido nem com a saudação. E o que acontece agora? Entra uma pecadora, ósculo santo, mano. Isso, ósculo santo. Obrigado. Obrigado aí. Esquece horóscopo. Gente, um dia eu vou falar sobre horóscopo, viu? Um dia eu vou falar sobre horóscopo. Ai, ai, viu? E ósculo santo era o beijo, né? A pessoa chegava e ela era beijada. Então esse homem, esse fariseu, convida Jesus para sua casa e agora ele não faz nada disso. E a Bíblia diz que chega uma pecadora com um perfume de alabastro, né? Muito caro. E ali aquela mulher, ela não vai para a mesa. Ela não vai para a mesa, ela vai diretamente para os pés. E ali nos pés ela apresenta aquilo que o fariseu Simão, ele não deu, que foi o beijo. Ali ela beija os pés de Jesus e ali com aquele óleo ela derrama sobre os pés de Cristo e ali ela enxuga os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? E com os seus cabelos também ela enxuga. Então ela beijava o tempo todo os pés de Jesus, né? E ungia ele com perfume. E ao fariseu, olha só, em vez do cara dar a adoração dele, ele ficou olhando para a adoração da mulher e ainda ficou julgando a mulher. Lembra que a gente está falando sobre julgamento. Então, olha só. Olha só o que ele pensou. Ele somente pensou. Ele pensou assim, se esse homem fosse profeta, isso ele pensando na cabeça dele. Se esse homem, estava falando de Jesus, fosse profeta, rapaz, ele bem saberia quem é esse tipo de mulher que está beijando ele, está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Então, aquele homem, ele não tinha noção de quem era Jesus. Então Jesus, ele olha para ele, para o fariseu, e ele olha e fala assim, rapaz, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus, conhecendo o coração dele, falou assim, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele dá uma parábola, né? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E nós sabemos que 500 denários, o denário naquela época representava, um denário era representado por um dia de trabalho, né? Então um homem devia 500 dias de trabalho a um certo credor e o outro homem devia 50 dias de trabalho, que era aí quase 2 meses de trabalho, né? E como eles não tinham com o que pagar, o credor, ele resolveu perdoar a dívida de ambos. E aí ele faz uma pergunta para Simão. Qual deles, portanto, o amará mais? E aí Simão respondeu. Pense que é aquele que mais lhe devia. Porque quem mais perdoou? Quem mais devia? Era o de 500 denários. Né? Então Jesus fala, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus olha para a mulher agora. Vendo ela, Jesus fala para ela, essa mulher aqui, Simão, ela trouxe tudo aquilo que era para você me dar. E você não me deu. Eu cheguei na sua casa, você não me recebeu com um beijo. Eu cheguei e você não me ofereceu nem um copo de água. E outra, até agora você não me manifestou nada. Nada. E essa mulher, ela não para de beijar os meus pés. E ela me unge. E ela
me beija e ela unge com os seus cabelos, ela abraça os meus pés. Ela, de alguma forma, ela está demonstrando adoração. E eu cheguei e você nem me cumprimentou, cara. Então Jesus olha para ela e fala: por isso eu vos afirmo a vocês que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E Jesus fala para aquela mulher: mulher, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus lhe disse: a sua fé te salvou, vá em paz. Então nós podemos perceber que eu fui muito perdoado por Cristo. Os meus pecados, eles nem se comparam com muitos, de muitas pessoas, né? Então, quem muito ama, muito perdoa. Ela nos ensina que mediante a qualquer julgamento não devemos parar de adorar. Verdade. Enquanto eles julgam, nós adoramos. É desse jeito, Rems. Enquanto as pessoas julgam a nossa forma de adorar, enquanto as pessoas julgam a nossa forma até mesmo de se prostrar, de se entregar a Deus, nós não devemos olhar o julgamento humano. Nós devemos olhar os pés. É os pés que nos importam. Muitos querem as mãos de Deus. Muitos querem as mãos. Ah, Deus, eu quero isso. Eu quero aquilo outro. Eu quero casa, eu quero carro. Eu quero serviço, eu quero trabalho. Eu quero uma porta de emprego. Eu quero família. Eu quero isso, eu quero aquilo. Muitos querem as mãos de Deus. Muitos querem. Mas poucos querem os seus pés. Sabe por quê? Porque os pés não oferecem nada. Os pés não têm o poder, a capacidade de oferecer. Sabe o que acontece? Os pés de Jesus, na verdade, está cansado da caminhada. Os pés de Jesus está cansado da caminhada. E agora aquela mulher entende que a adoração dela faz com que os pés de Cristo ele seja massageado, porque a jornada ela continua. A jornada de Jesus não parou ali. Então, se nós formos olhar para julgamento humano, se nós formos olhar para julgamento de pessoas, nós nunca iremos chegar aos pés de Jesus. Mas nós não podemos olhar para julgamento, nós não podemos olhar quem está à mesa. Nós precisamos olhar para os pés. Nós precisamos saber que o Josué está agitado. Nós precisamos saber que é os pés do Senhor que vai nos levar a uma adoração sincera. E aquela mulher, ela enxuga as suas lágrimas nos pés de Cristo. Nós só queremos os seus pés. Se formos olhar para o julgamento dos outros, nós já teríamos desviados. Isso é verdade. Né? Então, nós temos que seguir conforme aquilo que Jesus está nos ensinando. Né? Quem muito foi amado, muito foi perdoado. E quem muito foi perdoado, muito também foi amado. Né? Então, aqueles dois homens, eles não tinham como pagar a sua dívida. Assim como eu e você. Nós não tínhamos como a capacidade humana de pagar a dívida que foi posta a nós. A dívida de sangue. Mas Jesus desceu e pagou a nossa dívida. Né? Então aqui, vamos entrar já no 8. Olha só, ainda falta o 8. Falta o 8 só, né, gente? Falta o 7, 8 e 9. Falta o 8 e 9. Meu Deus. Essa live vai ficar muito grande. Mas vamos aí. Eu vou agilizar um pouquinho aqui, tá? Então nós podemos perceber a partir do capítulo 8 que... Gente, dá o like aí, compartilha essa live. Vamos compartilhar a live. Deixa eu mandar aqui pra galera. Deixa eu mandar aqui pro pessoal, para eles acompanhar a gente. Vamos fazer a live crescer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos lá. As mulheres que seguiam a Jesus. Nós podemos ver aqui que muitas mulheres seguiam a Cristo. Né? Muitas mulheres seguiam a Ele. Né? Quebrando aqui aquele negócio, aquele protocolo que Cristo ele era machista, que a Bíblia é machista e tal. Né? Não, muitas mulheres que foram até libertas, elas seguiam a Cristo depois de serem libertas. Tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver que pergunta é. João Batista e Jesus eram primos? Sim, eram primos, tá?
João Batista e Jesus eram primos, porque Isabel era tia de Maria, tá? Então eles eram sim primos, tá bom, Cassiane? Eram primos. Chegou outra pergunta aqui também. Como ser batizado no Espírito Santo? Oh, pergunta boa! A partir do momento que você aceita a Cristo, a partir do momento que você estende suas mãos e aceita ao Senhor, naquele momento, além de você ser batizado, você é selado por Ele. Tem muita gente que confunde batismo do Espírito Santo com rodar, com pular, com falar em línguas. Como uma ação, né? Como uma ação direta, que você tem que rodar, que você tem que pular, que você tem que fazer alguma coisa. Batismo do Espírito Santo não é isso. Isso é um manifestar do Espírito, né? Mas o batismo é diferente. Quando você aceita a Cristo, ali automaticamente você é batizado por Ele. Você é batizado e você é selado pelo Espírito Santo. Então o batismo não é você rodar, o batismo não é você falar em línguas, o batismo não é nada disso. O batismo é o selo do Espírito Santo. Então, tem gente que já foi batizada pelo Espírito Santo e está pensando aí que só quando eu rodar, só quando eu falar em mistério, só quando eu falar em línguas, que eu vou ser batizado. Não. Você já foi batizado, né? Você já foi batizado pelo Espírito Santo, tá? E ser batizado pelo Espírito Santo é isso, quando você aceita a Cristo, tá bom? Então, Jesus fala a respeito da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. Nós já conhecemos um pouco da história, vou resumir, né? Que a semente que foi lançada foi uma semente. Falta só o 8, né, gente? O 9 não. O 9 é a respeito da instrução aos 12, é isso mesmo. Falta só o 8. Obrigado, Lisandra. Né? Espero que fique claro aí também, tá, Cassiane? É uma ótima pergunta, viu, gente? Vai mandando pergunta aí, vai mandando. Né? A parábola do semeador, que o semeador saiu a semear a mesma semente em 4 tipos de campos. Eu estou falando para 4 tipos de pessoas aqui. A primeira é a que é à beira do caminho, que foi pisada e as aves dos céus elas comeram. O segundo tipo de pessoa é aquela que cai sobre as pedras, sobre os pedregulhos, né? Que ela até cresce, mas ela é sufocada por falta de umidade. A terceira é a que cai sobre espinhos, que ela até dá alguma coisa, mas ali ela é sufocada pelos espinhos. E a quarta e última é aquela boa terra, que é onde ela é lançada, ela dá semente 100 por 1. Né? Como eu já falei, o 100 por 1 aqui é a respeito da porcentagem, né? Na nossa caminhada cristã. Então, quando você começa uma jornada cristã, quando você aceita a palavra e a palavra ela entra no seu interior, ali começa o processamento de uma vida espiritual. Né? E ali você começa a crescer 1%, 2%, 3% e até você atingir 100%. Tá bom? E por que Jesus usava parábolas? Para que os seus discípulos entendessem. Porque aos discípulos, eles foram dados a conhecer a respeito dos mistérios do reino de Deus. Né? Jesus está falando isso aqui. E aí Jesus chama os seus discípulos e agora Jesus explica a parábola da semeadura. Né? Que o homem que a semente que foi lançada à beira do caminho, ela é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, mas depois o diabo vem e rouba a palavra do coração da pessoa que foi semeada. Né? E a segunda, a respeito das pedras, são aqueles que ouvem com alegria a palavra. Nossa, que pregação! Meu Deus, que pregação maravilhosa! Foi muito bom. Isso foi para mim. Mas o que acontece? Por falta de raiz, por falta de ela não se estender, a raiz se estender dentro do coração dela, o que acontece? A palavra ela é morta. Né? Quando vem o dia da provação, ela se desvia. Porque quando vem o dia da adversidade, é que nós conhecemos quem é o crente. Porque o crente na abundância é tudo bom, é 1000 maravilhas. Ah, eu sou de Deus. Né? É a música do Lázaro. Eu sou de Jesus. Mas quando vem o tempo da provação, tem muita gente que se desvia. Por quê? Porque a semente caiu perto de uma pedra. Né? Então, a terceira semente que caiu foi nos espinhos,
que ela até recebeu a palavra de Deus, mas com o passar do tempo, ela foi sufocada. Então ela foi sufocada e ela não teve como amadurecer, como crescer. Tá bom? E a quarta e última, o último campo é aquele que ouve a palavra de Deus, que retém no seu coração e não é somente um ouvinte da palavra. Ela faz com que a palavra frutifique. Tá bom? Já chegando aí no versículo 16, fala a respeito da luz, que nós devemos ser luz. E não existe, não tem como. Vou apagar a luz de novo. Vou dar esse exemplo. Olha só o que acontece. Não tem luz. A luz ela foi feita para brilhar. A luz foi feita para clarear. E quando não tem a luz suficiente, né, a luz ela não foi feita para ficar debaixo da mesa. E é isso que Jesus está dizendo. Tem muita gente que quer... Tem muita gente que quer viver um evangelho no anonimato. Gente, é impossível você viver um evangelho no anonimato. É impossível, porque você é luz. E só existe trevas aonde não existe luz. Se ainda há trevas no seu interior, é porque a luz não chegou. Portanto, olha o que diz o verso 18, do capítulo 8. Portanto, veja como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então, quanto mais é dado, mais você vai ser cobrado. Quanto mais Deus dá para você, mais você vai ser cobrado nisso. Agora, aquilo que... Olha o que ele está dizendo aqui a respeito do que o que não tem. Aquilo que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Tem muita gente que julga ser cristão. Tem muita gente que julga ter o Espírito Santo. Mas não tem. Então, até isso que ele tem vai ser tirado. E o processo que muitos não querem passar, né? Existem vários processos. Aqui tem mais uma pergunta da Cassiane. Então, no caso, rodar e falar em línguas é batismo com fogo? Não. O batismo... Entendam uma coisa. Essa é muito boa essas perguntas a respeito do batismo do Espírito Santo. E muita gente tem dúvida em relação a isso. O batismo com fogo, ele é diferente. Ele é diferente. Porque ele não só queima. Tem muita gente que fala em línguas, tem muita gente que fala, eu sou batizado com o Espírito Santo, com fogo, mas esse fogo ele não queima o pecado da pessoa. A pessoa ela fala em língua, mas mete a língua no irmão. A pessoa ela fala em língua, mas a língua dela é pesada, é fofoqueiro. Ela não cuida da sua própria vida. Eu não acredito em uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, que fala em línguas, e essa pessoa é fofoqueira. Não tem como, gente. A pessoa ela rodar no poder, e esse mesmo poder que faz a pessoa cair, não faz a pessoa se arrepender. Entendeu? Então a pessoa roda a noite toda, roda, cai no chão, levanta, mas levanta do mesmo jeito. Gente, o mesmo poder que faz você rodar e faz você cair, é o mesmo poder que tem que fazer você se arrepender. Então tem muita gente que tem até dúvida em relação a isso. Né, Cassiane? E pode ser também a dúvida de muita gente. Então, no caso, rodar e falar em línguas é batismo com o Espírito, com fogo, é uma manifestação do Espírito. Eu diria que é uma manifestação, né? Porque o batismo com fogo é aquele batismo que queima você por dentro, que consome o pecado. É um batismo que consome o pecado, porque não adianta nada eu ser batizado. Eu sou batizado com fogo, falo em línguas estranhas, mas o falar, eu gerar esse falar, não muda a minha característica de vida, não adianta nada. Então, além de você ser batizado, rodar, não tenho nada contra quem roda, quem fala em línguas estranhas. Pelo contrário, falar em línguas estranhas é necessário para todo cristão, né? Tanto que Paulo mesmo fala, eu queria falar com vocês só por línguas estranhas, mas vocês ainda não querem. E eu falo mais em línguas estranhas do que os próprios discípulos, os próprios apóstolos. E a gente lá na frente, a gente vai chegar a respeito
do batismo e a respeito das línguas estranhas, né? Línguas estranhas existe sim, mas muita gente pega isso para dizer que é espiritual. Ah, eu sou espiritual porque eu falo em línguas estranhas. Eu sou espiritual porque eu rodo. Eu sou espiritual porque eu faço. Eu sou espiritual porque eu corro, eu pulo, eu dou cambalhota. Mas eu faço uma pergunta para essa pessoa. O mesmo poder que faz você rodar não faz você se arrepender? Eu não acredito nesse poder. Eu não acredito. Eu não acredito numa pessoa que fala em línguas estranhas, que roda, que pula, que salteia, que cai no poder. Mas o poder não faz com que ela se levante diferente. Então, você ser cheio do Espírito Santo é isso. É você ser tão cheio do Espírito Santo que ele vai consumir o pecado que há dentro de você, dentro do seu coração. Né? Então, perceba isso, tá? Perceba isso. Quando a pessoa fala que é espiritual demais e é batizado com o Espírito Santo e ela não manifesta isso através de frutos de arrependimento, existe aí algo errado em relação a isso. Tá bom? Espero ter esclarecido aí. Se tiver mais dúvida, pode mandar, que a gente responde aqui na hora. É ao vivo, na live. Tá bom? E aqui Jesus está com a multidão, né? E agora se aproxima a mãe de Jesus e algumas pessoas falam assim, Jesus, sua mãe está aí fora. Sua mãe e seus irmãos. E Jesus fala, quem é que são? Quem é que são minha mãe e meu irmão? Quem é? E Jesus, em Marcos, né, fala isso. Jesus afirma, aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que ouvem, olha só, gente, não é só ouvir. E eu falei isso quinta-feira. Não é só ouvir a palavra. É ouvir pela palavra. Né? Existe um filtro aí chamado Espírito Santo. Existe um filtro aí chamado palavra. Então nós devemos ouvir pela palavra. E olha só o que Jesus está falando aqui no versículo 21 do capítulo 8 de Lucas. Jesus, porém, lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Não é só você ouvir. Porque ouvir por ouvir, todo mundo ouve. Mas praticar, colocar em prática, filtrar isso, praticar pela palavra, são poucos. E Jesus compara a sua família, quem faz isso. A sua mãe, seus irmãos, né? São da família de Deus, quem ouve e pratica, tá? Não é somente ouvintes. E Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus, ele pega o barco e fala para os seus discípulos, nós vamos atravessar para o outro lado. E chegando no meio do caminho, houve ali uma grande tempestade, a qual Jesus estava dormindo. E os discípulos acordam Jesus e falam, mestre, por favor, nos ajude. E ali Jesus acalma o vento e a tempestade. E todos se maravilharam por aquilo que Jesus fez. E pergunta, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus ainda faz uma pergunta para eles, vocês não têm fé? Jesus está o tempo todo ensinando a respeito de fé. E agora, na hora de exercer, eles não têm fé. E agora eles, possuídos de muito temor e de admiração, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então Jesus está o tempo todo surpreendendo seus discípulos, surpreendendo a todos. Né? E ali Jesus entra na cidade de Genezaré para curar um homem endemoniado que vivia em sepulcros. Né? Aquele homem vivia em sepulcros, não vivia em casa, ele vivia em sepulcros. Por muitas vezes nu. Né? Aquele homem andava nu o tempo todo, se batendo. E por muitas vezes as pessoas acorrentavam a ele para que ele não saísse. E ali aqueles demônios que estavam sobre ele tinham um poder que fazia com que todas as algemas que tinha nele, ele se soltava e ali ele ficava entre os sepulcros. Né? E quando aquele homem com o espírito que chamava Legião, que eram muitos, né? Quando eles vê Jesus, eles adoram a Deus, né? E ali eles se prostram diante do Senhor e dizem com voz forte, olha o que Lucas está falando, eles dizem com voz forte, né? O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Né? Eles sabiam a autoridade que Jesus tinha sobre ele, e eles sabiam que se Jesus quisesse naquela hora atormentar eles, eles seriam atormentados. Né? Então Jesus perguntou para eles, qual é o seu nome? E eles disseram, né? É Legião, porque somos muitos.
Então eles pedem para Jesus ir para aquela manada de porcos que estavam ali perto, e Jesus autoriza, e aquela manada de porcos, ela desce ao precipício, ao abismo, né? Nós podemos aqui até fazer uma comparação a respeito do que vai acontecer com o inferno, com os demônios, com o diabo, né? Que eles vão ser jogados no abismo, né? E aqui esses demônios estão sendo jogados no abismo, né? E aqueles porcos morrem, e aqui aquela libertação do homem é por completo, porque logo após aquele homem, ele fica em sã consciência, né? E agora ele fica assentado aos pés de Jesus. E toda a cidade, depois de ouvir isso, toda a cidade ficou indignada com Jesus. Por quê? Eles não estavam preocupados com o homem, eles estavam preocupados com os porcos. Olha só, eles estavam preocupados com os porcos, porque os porcos naquela região, eles eram a moeda, né? E a gente pode perceber que não era entre os judeus, porque os judeus eles não poderiam se achegar a porcos, né? Porque era imundo, com a tradição bíblica, com a lei judaica, era imundo, eles não podiam tocar em porcos, eles não podiam ter porcos, né? E agora aqueles demônios pedem para eles ir para a manada de porcos e eles descem ao abismo, ao precipício. É o que vai acontecer com o inferno, é o que vai acontecer com o diabo. Eles vão ser lançados ao abismo, né? E ali houve a libertação daquele homem, né? E aquele homem depois ele quer seguir a Cristo e Cristo não deixa. Jesus fala: não, você não vai me seguir, você vai voltar para sua casa. E ali na sua casa você vai contar tudo que Deus fez por você. Olha só, e aquele homem não contente em somente voltar para casa, ele saiu proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Uai, mas Jesus não falou para ele voltar para sua casa? Essa é a diferença de quem muito foi perdoado. Quem muito foi perdoado não tem como contar somente para sua casa. Ele contamina e ele contagia uma cidade inteira. Ele quer contar para todo mundo o que Jesus fez por ele. Essa é a diferença de quem muito foi perdoado, sabe? E agora nós vamos ver na frente um pedido de Jairo. Jairo, como a gente sabe, ele era príncipe da sinagoga e ele faz um pedido. A sua filha estava enferma. Jesus agora, ele se prostra aos pés de Jesus e ele pede encarecidamente que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filha estava enferma a ponto de morte. E nós sabemos que quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue vai de encontro ao Senhor, né? E ela somente pensou, se eu tocar na orla das vestes de Cristo, eu serei curada. Então ali ela tocou na orla de Jesus e ela foi completamente curada, o sangue estancou na hora. Mas só que ela não somente foi curada, como ela foi salva, né? Como ela teve uma cura ali de uma paternidade também, né? Porque Jesus disse: alguém me tocou. E ali Pedro afirma: Jesus, mas olha a multidão te aperta, a multidão está o tempo todo te oprimindo e tocando em você. E Jesus fala: Jesus fala: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. O que aquela mulher precisava não era somente da cura, ela precisava de poder sobre a vida dela. Então, aquilo que ela precisava, ela com a sua mente, olha só o poder que há na mente, com a sua mente ela falou: se eu somente tocar nele, na orla, a orla está embaixo, gente. A orla não tem poder de nada. A orla é isso aqui, ó. Ela somente pensou só nisso aqui, ó. A atitude daquela mulher foi pensar: não, eu não quero nem tocar nele, eu só quero a orla. E ela pensou nisso e ela agiu. Tá vendo como é que movimento muda pensamento? Movimento mudou a vida daquela mulher, porque ela não ficou só no pensamento: Jesus está passando, olha a oportunidade. Jesus está passando. Todo mundo sabia que aonde Jesus chegava existia cura. Aquela mulher, há 12 anos, sofria da sua cura, ou sofria da sua doença. E ela já foi no médico, já foi em todo mundo. Ninguém pôde salvar ela, ninguém pôde curar. E agora a oportunidade da vida dela está passando diante dos olhos dela. Então ela pensou: se eu somente tocar, eu vou ser curada. Então ela não somente pensou, agora ela agiu. Eu vou tocar, eu vou. E ela passou ali no meio da multidão e ela toca. E Jesus para, sente que dele sai poder. E agora Jesus olha para ela e cura ela por completo. Não somente ela, como a alma, a paternidade. Jesus salva aquela mulher, Jesus faz tudo com ela, né? E ele fala: filha,
A sua fé te salvou. Vá em paz. Olha só. E o que aquela mulher precisava mais na vida dela era de paz. Porque você sofrer há 12 anos de uma enfermidade, meu irmão, é complicado. É complicado. Só quem sofre uma enfermidade há muito tempo sabe como é complicado. Você sofrer por uma enfermidade. Por muitas vezes, ser cativo de uma enfermidade. Né? E agora Jesus cura ela, liberta e salva e dá paz àquela mulher. Né? Enquanto acontece tudo isso, veio os servos, veio alguém chegando da casa de Jairo, fala: não incomode o mestre, pois a sua filha está morta. E Jesus olha para Jairo e fala: calma, Jairo, calma, tenha fé, né? E ali Jesus vai até a casa de Jairo, e quando ele chega ali, existe aquela galera chorando, né? E Jesus fala, Jesus olha para ele e diz: não chorem. Olha para aquele povo novamente e diz: não chora, porque ela, no versículo 52 aí, para todo mundo entender, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E todos riram dele, porque sabiam que ela estava morta. Todo mundo comprovou que ela estava morta. Não tinha mais pulsação. Mas Jesus, tomando pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. E aqui Lucas não dá o detalhe que Marcos trouxe, né? Que Jesus manda que todos aqueles que riram saíssem. E ficou somente os seus discípulos com a sua família, com seu pai e sua mãe. Né? E agora Jesus fala para ela: Talita cumi. E ali automaticamente isso quer dizer: menina, levante-se. E voltou-lhe o espírito e imediatamente a moça se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele, Jesus, advertiu a eles que a ninguém contasse o que havia acontecido. Você como pai, o que você mais quer é contar, moço, o milagre que aconteceu na vida do seu filho. Né? E aqui nós finalizamos. Eu sei que foi bastante extenso, gente, mas eu precisava falar sobre tudo isso, né? Trazer esse resumo para vocês. Então, assim, eu agradeço pela paciência que vocês tiveram, né? Hoje eu confesso que eu estou um pouco cansado, mas nada que dormir uma noite boa resolva, né? Mas o meu corpo pode estar cansado, mas a minha alma, o meu espírito tem fome e sede de Deus. O meu espírito está aqui, ó, o meu coração está queimando de amor por Ele. Né? E eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem. Né? Essas foram as perguntas da Cassiane. Né? Espero ter esclarecido aí, Cassiane, suas dúvidas. Tá bom, gente? Não esquece, Josué dormiu. Não esquece de dar um beijo ao seu filho. Não esquece de dar um beijo à sua mãe. Não esquece de dar benção. Você aí, filho, não esquece de dar benção para sua mãe. Você que é pai, não esquece de abençoar a sua casa, a sua família. Né? Que você tenha um bom descanso. Eu sei que muita gente trabalhou hoje na sexta-feira. Sexta-feira é bem puxado, né? Mas que você tenha um bom descanso no Senhor. Gente, ore pela nossa nação. Ore pelas pessoas que estão passando necessidade, estão passando fome. E eu quero finalizar essa live aqui orando pela uma amiga nossa, né, a Lurdinha, né? O Gabriel tá aí até agora, né? Eu sei que foi bem cansativo, mas em nome de Jesus, que o Senhor renove as suas forças. Top demais, mano. Boa noite. Amém. Jesus renove as suas forças. E eu queria que aonde você estiver aí, sabe, que você feche seus olhos e ore juntamente comigo, para que Deus ele dê força aos nossos médicos, dê força aos enfermeiros, às pessoas que são linha de frente, né, de combate ao Covid. Né, esse vírus maldito, ele não vai nos vencer pelo cansaço. Né? Nós, como igreja, nós iremos orar que em nome de Jesus haja paz sobre a nossa nação. Que esse vírus vá embora, né? E que a gente volte à nossa rotina comum. Amém? Então feche seus olhos. Pai, eu te agradeço e eu te louvo. Exalta ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui comigo. Obrigado, Senhor, por cada um que passou aqui. Por cada um que entrou na live, saiu. Cada um que está até agora acompanhando. Eu levanto, Senhor, um clamor pela vida da Lurdinha.
que está, Senhor, na UTI, está entubada, precisando, Senhor, de remédio, precisando de milagre. E nós sabemos, Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. E nós cremos, Senhor. Eu creio, Senhor. A minha fé, Pai, que venha ser alcançada agora e que alcance Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, que a Lurdinha venha sair deste estado que ela está agora. Que ela venha, Senhor, ser desentubada, que ela venha a retornar, Senhor, à rotina comum que ela tem. Em nome de Jesus, eu te peço não somente por ela, mas eu te peço a todos que têm um familiar que está precisando, que está entubado, que está, Senhor, com coronavírus, que está com alguma dificuldade, seja ela mórbica, Senhor, ou seja ela física ou espiritual. Em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito, Senhor, paire, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito venha trazendo a cura, que os teus anjos, Senhor, anjos ministradores, Senhor, venha sobre o Brasil, venha sobre cada casa, Pai, que está me ouvindo agora. Cada quarto, Senhor, seja alcançado, Senhor, pela tua misericórdia, alcançado, Senhor, pela tua cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós profetizamos, Pai, como igreja, nós profetizamos, Senhor, como uma nação. Senhor, sara a nossa nação, Pai. Senhor, que nós venhamos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados. Que nós venhamos nos arrepender, Senhor, de tudo que nós fizemos já, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sara, Senhor, a nossa nação. Sara, Senhor, a nossa casa. Sara, Senhor, a nossa família. Vai de encontro aos médicos. Vai de encontro, Senhor, aos enfermeiros. Vai de encontro, Senhor, aos lavadores. Vai de encontro, Senhor, aos que estão na UTI. Ali, Senhor, em linha de frente, que estão cansados. Pai, há mais de um ano, Senhor, que nós estamos combatendo esse vírus. E esse vírus não vai nos vencer, Pai, pelo cansaço. Não vai vencer, Senhor, pelo cansaço, mas que a nossa fé, Senhor, venha de encontro ao teu coração e que o Senhor mova, Senhor, céus e terra ao nosso favor, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão na UTI, por todos aqueles que estão precisando, Senhor, de algum auxílio, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que as filas da UTI venham acabar, Senhor. Que todos venham ser tratados dignamente, Senhor, como seres humanos. E em nome de Jesus, que haja salvação. Que aqueles, Senhor, que o Senhor forem recolher, que sejam, Senhor, recolhidos, Pai, para o paraíso, para o teu reino, Pai. Que não sejam, Senhor, pessoas que vão ser condenadas ao inferno. Senhor, levante, Senhor. Levante pessoas, Pai, que vão de encontro a essas pessoas na UTI para falar do teu grande amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você concorda aí, diga amém. Se você concorda, diga um joinha aí, alguma coisa, né? Não deixe de orar. Não deixe de orar pela nossa nação. E esse vírus maldito não vai nos vencer pelo cansaço. Não vai nos vencer. Eu sei que muitos estão cansados, né? Mas não vai ser pelo cansaço que ele vai nos vencer. Nós iremos vencer ele pela força que nós temos, que é a oração. A oração, ela tem muito, a oração do justo tem muitos seus efeitos. E eu acredito em nome de Jesus na cura da Lurdinha. Eu acredito em nome de Jesus na cura do seu familiar, na sua cura se você tiver com Covid me ouvindo agora. Em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Amém? A última palavra ela vem do Senhor. As igrejas, Cassiane, vamos orar para as igrejas não fechar, para o templo, né? Porque a igreja somos nós. A igreja ela nunca fecha, porque a igreja somos nós, né? Os templos, eles podem fechar, mas a igreja é a nossa casa. A igreja é o nosso quarto. Eu estou aqui num quarto, eu estou na igreja. Eu sou a igreja, né? Que nós venhamos ser igreja, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor.